Prezados alunos, prezadas alunas, bem-vindos à aula de filosofia. Filosofia é uma interrogação. O saber filosófico é um saber que interroga o tempo todo. Interroga sobre a realidade, interroga sobre as interrogações estabelecidas sobre a realidade. Como eu gosto de dizer, a filosofia é tanto um conhecimento de aspectos da realidade, como é também um conhecimento do conhecimento da realidade. Sempre visando o pensamento racional e sempre visando uma sistematização lógica. Roland Corbusier foi um pensador importante, escreveu uma obra Introdução à Filosofia, e ele diz algumas coisas necessárias para a compreensão desse construto cognitivo que nós chamamos de filosofia. Ele diz assim no seu texto: ora, que está na origem do conhecimento, tanto filosófico quanto científico? Ele pergunta. E responde, na origem desse conhecimento está a capacidade e a necessidade. O ser humano é um ser capaz e que percebe a necessidade de perguntar adequadamente sobre as questões da vida e sobre as questões do próprio pensamento. Ele prossegue dizendo: qual é o pressuposto ou a condição da possibilidade da pergunta, já que ela é fundamental, porque uma pergunta bem feita nos levará a respostas que sejam adequadas. Uma pergunta mal colocada poderá ser impeditiva de uma compreensão melhor da realidade. A resposta não é adequada porque a pergunta não foi adequada. Para haver resposta adequada, tem que haver a pergunta adequada. E ele diz: se pergunto é porque não sei, ou me comporto como se não soubesse. A pergunta supõe, consequentemente, a ignorância em relação ao que se pretende ou precisa saber. A filosofia entende perfeitamente que existem zonas de ignorância e que elas precisam ser alcançadas pelo saber filosófico para serem substituídas por capacidades cognitivas, interpretativas, que possam realmente chegar a conclusões lógicas, objetivas, sensatas e lúcidas acerca daquilo que o conhecimento conhece ou daquilo que o conhecimento é em si mesmo. E ele fecha essas observações iniciais dizendo assim: a mola do processo é a contradição. Então ele quer dizer que há um momento em que existe muitas possibilidades de compreensão de um fenômeno, de uma realidade, de um objeto. E aí vai aparecer uma contradição, vai aparecer a necessidade da dialética, vai aparecer a necessidade de confrontar os saberes, porque a partir desse confronto, é a partir dessas interrogações permanentes que nunca cessam, é a partir desse olhar sobre o múltiplo nas suas possibilidades explicativas, é que a filosofia vai chegando a algumas conclusões acerca do conhecimento e acerca da sua capacidade de interagir com a realidade, dando conta do seu sentido e daquilo que ela é. A filosofia lá na Grécia Antiga representou um momento de transição do mito para o logos. Não é uma ruptura no sentido que o logos anula completamente o mito. É uma questão, sim, que o logos avança numa direção que o mitos não foi capaz de avançar. Mas o mito, ele levanta algumas questões, algumas colocações, algumas pressuposições que são fundamentais para o pensamento. O mito é rico em beleza e o mito também é rico em possibilidades explicativas. Claro que as suas explicações são explicações pautadas na fantasia, pautadas na poesia, pautadas numa imaginação mais livre da capacidade humana de interagir de forma imediata com os dados da sua realidade. Enquanto o logos tem um rigor, ele tem uma sistematização, ele tem um aprofundamento lógico, ele tem uma precisão analítica mais bem definida e mais bem detalhada na investigação da realidade. Seria interessante, portanto, que fizéssemos algumas considerações mostrando o que é o mito e o que é o logos nesse momento da construção do conhecimento da filosofia lá na Grécia Antiga. Poderíamos situar algumas questões relativas ao mito. O mito é um discurso alegórico e fantasioso. Ele se assume enquanto tal, e ele deve ser entendido dessa forma. Ele não tem a pretensão de ser um espelho absolutamente indiscutível daquilo que a realidade é. O mito está ali, operando no âmbito da fantasia, do construto poético,
O mito é essa imaginação mais livre da capacidade humana de pensar, lidando com a realidade para conferir a ela uma possibilidade mínima que seja da compreensão da sua lógica e da sua razão de ser. O mito é uma questão de pressuposição, portanto, imaginativa. É a imaginação que está determinando a possibilidade do exercício e da efetivação do mito. A autoridade do mito está firmada na tradição. O mito, então, ele se apoia naquilo que a tradição diz. Ele perpetua a tradição. Ele trabalha dentro do universo da tradição. O mito não tem uma possibilidade de autonomia mais plena da razão para se desfazer dessa possibilidade da tradição no que diz respeito à definição dos objetos e à definição da realidade. O mito, portanto, ele está numa dimensão onírica, de sonhos, ele está numa dimensão fantasiosa, como estamos insistindo e colocando. E o mito representa uma ausência de compromisso, de correspondência entre o pensamento e a realidade. Não há esse compromisso de corresponder aquilo que se pensa, aquilo que se imagina, aquilo que se compreende com a realidade em si. Ele não está preocupado em conectar o exercício da inteligência com a realidade, de tal forma que essa realidade esteja correspondendo ao que essa inteligência diz, ao que essa inteligência propõe, já que o mito é também uma formulação de inteligência, evidentemente. Já o Logos, ele tem uma perspectiva de um discurso lógico-racional. Ele trabalha nesse horizonte da razão, ele trabalha nesse horizonte da lógica. Então, o que é lógico, o que é racional, é esse o caminho desse discurso que nós definimos como o Logos. É uma questão de demonstração veraz da realidade. O Logos busca a verdade dos fatos. O Logos está no caminho de construir uma possibilidade efetiva de criar correspondência entre o que se diz sobre a realidade e aquilo que a realidade é. Então o Logos tem essa marca, tem esse estigma, tem essa característica. O Logos, ele tem a sua autoridade na autonomia da razão. A autoridade do Logos está na autonomia da razão. É a razão autônoma e não a razão que sofre a determinação da tradição, mas é a razão em si mesmo, a partir do seu próprio esforço lógico, a partir da sua própria competência, que atua no sentido de observar as dinâmicas do mundo, as contradições do mundo e compreender, colocando as perguntas que sejam adequadas nessa compreensão para obter as respostas que tenham uma pertinência no que diz respeito à dinâmica, à essência, à aparência da realidade. O Logos, ele tem uma dimensão de observação do natural, ele trabalha dentro da dimensão natural, observa o que a realidade é, não cria uma realidade, não inventa uma realidade, mas observa o que a realidade é, e nessa observação procura compreendê-la passo a passo, para que a explicação sobre ela seja de fato correspondente ao seu sentido. E o Logos, ele trabalha no sentido desse compromisso de criar um campo de veracidade explicativa acerca da realidade. Portanto, a filosofia é essa transição, essa passagem do mito para o Logos. O Logos é, por excelência, a afirmação do que o discurso filosófico representa e significa. Avançaremos um pouco mais adiante nestas questões.